minutos e nós vamos fazer contato com um cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo certo, né? Dentro aí da nossa realidade possível hoje no Brasil. Exato. E Cláudio, a gente acompanhou há pouco aqui a edição lida pela Ana Flávia Quitério do seu jornal de ontem a respeito do depoimento de Mayra Pinheiro na CPI da Covid. Uhum. E do ponto de vista político, que avaliação você faz desse depoimento de ontem na CPI, Cláudio? Olha, acho que foi mais um depoimento, como tem sido, né, esses depoimentos dos bolsonaristas na CPI. Cheio de contradições, né, como o próprio relator, o senador Renan Calheiros, apontou, com uma série de coisas que não param em pé, ou seja, aparentemente mentiras, né, falsidades, coisas que não condizem, primeiro com os fatos, né, com, por exemplo, declarações da depoente anteriores que não condizem com as declarações atuais que ela dá. É como se ela, digamos, aquilo que ela disse não era, na verdade, aquilo que ela disse. Ela age dessa maneira, o que evidentemente é um absurdo, mas enfim, faz parte desse teatro de absurdos, né, dessa cena absurda que o governo tem promovido na maneira como lida com a pandemia. Então não chega, desse ponto de vista, a ser nada surpreendente. Agora, mostra como é muito difícil para o governo justificar a forma como se comportou. Tanto é difícil que, apesar daquele discurso, inclusive orgulhoso, um discurso triunfalista, que membros do governo faziam com relação às suas ações, com relação à posição em relação à vacina, com respeito à maneira como lidavam com a cloroquina e os outros medicamentos, o chamado kit Covid, todo esse discurso triunfalista, de repente, sumiu. Agora é como se ninguém tivesse falado isso. Então, mostra muito bem que é um governo não só equivocado e perverso, né, mas é um governo também covarde, porque na hora que ele tem que manter aquilo que fez antes, numa situação de fragilidade, ele já não é capaz mais de manter. Muda o discurso radicalmente. Agora, ela reafirmou, né, a defesa da cloroquina, não é à toa que tem esse apelido de Capitã Cloroquina, mas Exato. entre as principais contradições ali, Cláudio, tem uma referente justamente à questão da crise de oxigênio em Manaus, porque ela afirmou que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, soube do desabastecimento de oxigênio no dia 8 de janeiro e a comissão Pazuello afirmou que foi informado apenas na noite do dia 10 de janeiro. Lembrando que essa crise de oxigênio, inclusive, é um dos fatos que fundamentam justamente a criação e baseiam os trabalhos da CPI. E quando a gente verifica, inclusive, né, Cláudio, uma resposta da Advocacia Geral da União em resposta a uma DPF que foi impetrada ali, justamente falando a respeito dessa crise de oxigênio, ali está escrito que reuniões foram realizadas entre 3 e 4 de janeiro de 2021, reuniões inclusive em que Mayra Pinheiro esteve presente. E ali, quando se elenca, né, a Advocacia Geral da União elenca algumas das conclusões, tem ali, há dificuldades na aquisição de materiais de consumo hospitalar, medicamentos e equipamentos. E também, outro ponto, há deficiência na resolutividade da atenção primária por não estarem utilizando as orientações de intervenção precoce para a Covid-19 conforme orientações do Ministério da Saúde. Então existem inclusive documentos oficiais, e a CPI provavelmente está coletando outros que mostram que uma das respostas foi justamente a orientação do chamado tratamento precoce, que Uhum. não existe, né? E que, na verdade, o Exato. governo tinha, sim, conhecimento a respeito da possibilidade de falta de oxigênio. Então, isso vai complicando ainda mais o governo. Cada depoimento e cada contradição dessa em relação à crise de Manaus é realmente preocupante para o Planalto, Cláudio. Olha, é preocupante, só me permita fazer uma ponderação em relação à questão da cloroquina, né? De fato, ela mantém a defesa, mas veja, de uma maneira que o governo também adotou ao longo desse período, mais sutil, podemos dizer assim, mais indireto, quer dizer, não, os médicos decidem o que eles querem fazer. Só que esse mesmo governo que diz que os médicos decidem o que eles querem fazer, é o governo que distribuiu cloroquina e que mandou aquela missão a Manaus, com voluntários, como ela disse ontem, para preconizar o uso da cloroquina nesse tratamento precoce. Então não é uma questão meramente, digamos, passiva. O governo não fez nada em relação ao uso de cloroquina por mês, não deixou de recomendar isso. Não, ele ativamente propagou o uso desse medicamento que a gente sabe não só não funciona, mas tem efeitos colaterais graves, né? Tem gente aí que está precisando fazer transplante de fígado agora por conta disso, gente com problema cardíaco. Esse é um ponto. Com relação ao resto, mostra também que é um governo federal que não entendeu o seu papel no concerto federativo. Quando ela diz, por exemplo, que levar oxigênio para Manaus não é problema do governo, né, do governo federal, né, seria problema dos estados, ela mostra o seguinte, olha, o governo federal, ele tem na realidade um papel numa federação, e
especial no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é um papel não só de coordenar, mas de suprir carências que porventura existam nos governos subnacionais, em estados e municípios. E ele não fez isso, ele se omitiu em relação a isso. E mais, numa situação emergencial, essa capacidade que teria o governo federal de suprir essas carências é ainda mais importante. Ele deveria se adiantar aos fatos. Na realidade, não fez, ele deixou para lá, achou que não tinha problema nenhum. E mais, como o senador Eduardo Braga também apontou, quando ele declara isso para a senadora, ela também, mesmo com as pessoas clamando por oxigênio, fingiu que não era com ela, como se não soubesse de nada. Ou seja, e mais, né, isso que você apontou, que acho que é um dos pontos, digamos, nevrálgicos do depoimento, que é essa contradição entre o que disse o Pazuello com relação a quando tomou ciência da falta de oxigênio em Manaus e o que ela diz. Os depoimentos novamente não batem. Parece que também há uma tentativa aí dos bolsonaristas de jogarem a batata quente na mão dos outros, né? A gente já viu isso anteriormente no caso do Weingarten, já viu isso anteriormente no caso do presidente da Anvisa, né, que, enfim, talvez até tenha deixado nesse período aí de ser pelo menos um bolsonarista tão inflamado, já viu isso em outros depoimentos, um jogando a batata quente para o outro. E agora, né, a gente, na realidade, vê aí a doutora Cloroquina, ou a capitã Cloroquina, contradizendo o ex-ministro da Saúde com relação a isso. Ou seja, é um governo que, na verdade, não tem como sustentar os seus fatos. Por isso é que caem tantas contradições. Agora a gente sabe, né, Cláudio, que a Mayra Pinheiro ganhou alguma notoriedade ali num protesto, né, entre aspas, contra os médicos cubanos ali em 2013 que participavam do programa Mais Médicos, uma manifestação, infelizmente, de profissionais que foi absolutamente xenófoba e racista também, né, porque tinha gritos ali de volta para a senzala, e essa pessoa virou ali, tem um cargo, um dos cargos mais importantes do Ministério da Saúde em meio à pandemia, e ontem, inclusive, o senador Randolfo Rodrigues mostrou ali um áudio dela em que ela primeiro perguntou o que ela achava da Fiocruz, que é quem inclusive produz a vacina da AstraZeneca aqui no Brasil. Ela falou que respeitava muito a Fiocruz, depois mostrou um áudio dela falando que tudo deles ali, os funcionários da Fiocruz, envolve LGBT, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, salas e figurinhas do Lula livre, Marielle vive, quer dizer, mostrando ali, e ela não negou nada disso, inclusive reafirmou que era mais ou menos isso mesmo. Isso ao mesmo tempo em que ela dizia, né, disse mais de uma oportunidade ali no seu depoimento, que ela estava lá como uma técnica. Quer dizer, isso exemplifica, Cláudio, na prática, a contradição que existe, inclusive a aparente contradição entre técnica e ideologia no governo Bolsonaro. Esse foi o depoimento mais ideológico nesse ponto de vista, mais representativo do que é de fato um governo que mesmo quando se finge de técnico é brutalmente ideológico? Acho que aponta sim, Glauco, não só essa contradição, mas também a dificuldade que existe, de fato, em separar essas duas esferas, né? Porque é óbvio que técnicos, e veja, nem estou falando desses lunáticos que ocupam cargos no governo Bolsonaro, alguém que diz, por exemplo, essas bobagens que ela está dizendo, né, com relação a pênis na porta, né, tapete do Che Guevara, coisa desse tipo, é uma imensa bobagem, né, esse tipo de coisa, é tão assim absurdo, é tão surreal, que é até difícil dizer que isso cabe no campo da ideologia. Eu acho que isso aí está muito mais no campo do delírio, né, do campo da alucinação, tamanha a doideira que é esse tipo de coisa. E ela, como você bem colocou, sequer é capaz de negar isso, porque disse, e aí tinha a gravação, mas ela desdisse outras coisas que disse, então vai saber como ela poderia se comportar nesse caso. Mas mostra o seguinte, eles seguiam nesse governo por uma perspectiva alucinada da realidade, por uma perspectiva que não condiz com os fatos. Quando se usa a metáfora do terraplanismo para se referir a esse governo, é disso que a gente está falando. É um governo que, na verdade, vários dos seus membros, o seu chefe, a começar por ele, né, mas também vários dos que ocupam cargos importantes aí, se conduzem segundo uma lógica que é uma lógica de pessoas alucinadas, de pessoas que deliram, é uma lógica que é incapaz de lidar com a realidade. É por isso que nega a ciência, é por isso que nega os fatos, é por isso que se baseia em fake news, todas essas coisas. Não é só uma intenção de mentir, ao que parece existe também uma real tendência a perceber o mundo de uma maneira distorcida, né? Não compreender como ele funciona. E esse tipo de ataque, né, a uma instituição centenária importante como é a Fiocruz, né, destratando por quê? Porque acha que aqueles que ali estão, que ali trabalham, não compartilham da mesma visão de mundo
ainda bem, né, da mesma perspectiva ideológica lunática que é essa dos membros do governo. E se eles não compartilham, eles precisam ser atacados, inclusive com falsidades óbvias, né, que é o que ela está fazendo aí. É uma coisa muito parecida com aquela que fizeram regimes totalitários ao longo da história, né, que inventavam coisas absurdas para desqualificar os seus adversários e, inclusive, transformar, não só em adversários, mas em inimigos, aqueles que não eram automaticamente alinhados a essa perspectiva. É assim que esse governo opera. A gente viu aí agora, esses dias, tem um deputado estadual do Rio de Janeiro que, por exemplo, resolveu propor a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um indivíduo que aparece no perfil dele no Twitter ao lado do Bolsonaro, dizendo que ele tem balbúrdia e que todo mundo tem que ser transferido para a instituição privada. O grau de alucinação desses indivíduos é tamanho que eles chegam, inclusive, a essa ideia de que é preciso destruir tudo, não interessa as consequências, não interessa o custo que isso tem para a sociedade, não interessa a contribuição que essas instituições ou que as políticas públicas trazem para a sociedade, o que interessa é levar adiante esse ideário de cruzados, né? Esse ideário de cruzados, eu diria, sob efeito de transe, porque não são cruzados quaisquer, estão sob efeito de transe e daí operam segundo essa lógica. Então, técnica e ideologia aí, enfim, sequer faz muito sentido operar com base nessa distinção. E algo que também chamou a atenção foi que a Mayra Pinheiro ela acabou corrigindo, né, entre aspas, uma declaração do ministro Eduardo Pazuello, que havia falado ali que o aplicativo Tratikov, que era aquele que orientava diagnóstico ali, conforme o profissional de saúde colocasse os sintomas no paciente, e sempre o tratamento precoce era indicado, quase em qualquer tipo de circunstância, quando se testava ali o aplicativo, e ele disse que o aplicativo tinha sido hackeado, por isso tinha saído do ar. Ontem ela falou que na verdade ele não tinha sido hackeado, teria havido extração ilegal de dados, o que também não aconteceu, porque o jornalista Rodrigo Menegatti, que foi citado por ela, ele na verdade copiou o código-fonte como qualquer pessoa poderia ter copiado a partir de um navegador comum, né? E fez ali as simulações e o site, a plataforma foi tirada do ar. E curioso, Cláudio, porque o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, fez a pergunta óbvia, né? Porque ela disse, olha, esse ato acabou fazendo com que a gente tivesse que tirar do ar e, na verdade, isso prejudicou porque muitas vidas teriam sido salvas. Então, por que ele não voltou? Hoje é dia 26 de maio, né? Exato. Se esse foi o problema, por que ele não voltou para o ar? Isso expõe uma contradição, mas também expõe isso que você mencionou, Cláudio, de uma perseguição, porque a gente sabe que o jornalista passou a ser alvo de assédio virtual. Né? Então, isso é algo muito grave numa democracia, se levantar suspeita de um crime que ele não cometeu, não houve crime cometido nenhum, e, na verdade, agora tem uma tropa virtual perseguindo o jornalista. Isso numa democracia tem cabimento, Cláudio? Não, óbvio que não tem, Cláudio. Isso aí é mais um absurdo, né? É mais uma mentira que é criada, e acho que essa contradição factual aí que você apontou, quer dizer, se o aplicativo poderia salvar vidas e ele foi tirado do ar por um problema, digamos, pontual, momentâneo, por que ele não voltou para o ar depois que ele estivesse funcionando adequadamente? Era muito fácil, né? Afinal de contas, se é bom, tinha que ser propagado, mas a gente sabe que não é bom, eles sabiam que não é bom, e sabiam que, na realidade, acabariam se comprometendo, inclusive judicialmente, por conta disso. E vão se comprometer de qualquer maneira, mas, enfim, tentaram ali dar um migué e escapar disso. Agora, essa maneira como lida com a universidade, como já foi apontado aqui por mim há pouco, né, com jornalista, com todos aqueles que têm uma postura crítica em relação ao mundo, não é só em relação ao governo, é em relação ao mundo. Isso mostra a forma, né, de fanatismo que guia esse governo e os seus membros. Né, você mencionou o Menegatti, há um outro caso também aí dessa semana, né, dos dois senadores governistas, o Heinz e o Girão, ali na CPI, que resolveram pedir, olha, chega a ser até meio cômico, num certo sentido. A polícia do Senado, que é responsável pelos cuidados dentro da casa, né, do que acontece ali em termos de segurança, para investigar o colunista da Folha, o Celso Rocha de Barros, por um artigo em que ele fez uma analogia ali entre o escritório do crime dos milicianos ligados à família Bolsonaro no Rio de Janeiro, e ele chamou esses senadores governistas ali que ficam defendendo esses absurdos do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, de consultório do crime. Aí eles não gostaram, resolveram acusar.
veja, não aceitam qualquer oposição. Até sugiro aí aos nossos ouvintes, né, que aproveitem, vão lá ler o artigo, a coluna de segunda-feira do Celso Rocha de Barros e a divulguem, porque isso funciona assim. Quando o governo vai atrás, persegue pessoas, o melhor é fazer o quê? Perseguiu por causa de um artigo? Vamos dar mais divulgação ainda a esse artigo. Fizeram com ele, fizeram com o Humberto, com o Conrado Wiener Marx, né, que também mencionou o Procurador-Geral da República, que é um serviçal, né, um capacho do presidente da República, como um poste-geral da República, enfim, e também resolveu entrar com uma queixa junto à ouvidoria da USP contra ele, que certamente não vai ter qualquer tipo de seguimento, mas, enfim, mostra como eles trabalham. Eles trabalham com base na intimidação, com base no constrangimento a qualquer um que não seja alguém que, digamos, beija a cruz desse governo, que acredite em tudo que ele diz, que referende os seus atos, que ajoelhe diante do mito, né? É assim que esse governo opera. E aí, claro, perseguir jornalistas é parte do jogo. Agora, a CPI está tendo um custo político já para o governo, né? Isso, inclusive, as pesquisas refletem. E ontem, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, avaliou que o presidente Jair Bolsonaro está no seu pior momento do governo, né? Inclusive citando as sondagens que colocam o ex-presidente Lula bem à frente de Bolsonaro. Você vê nesse tipo de declaração, algum tipo de aceno, ou seja, o Centrão pode mudar de lado, ou na verdade o preço que o Centrão cobra, a gente sabe que cobra, vai ficar ainda mais alto a partir do momento que esse desgaste político se aprofunda? Cláudio? Olha, eu acho que as duas coisas são possíveis, né? Tanto a depender de como as coisas caminharem nos próximos meses ou nas próximas semanas. Um desembarque do Centrão, volto sempre a lembrar daquela frase, né? O Centrão ninguém compra, só aluga. E aí, consequentemente, né, se o Centrão perceber que o custo para ele começou a se tornar alto de dar apoio a esse governo, o Centrão cai fora. Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda é claro que enquanto não se chega nesse momento, o que o Centrão vai fazer? Vai vender esse apoio, ou vai alugar esse apoio, né, como eu acabei de apontar, muito mais caro. Por quê? Já que, enfim, está difícil segurar a barra de um governo tão complicado quanto esse, então que cobre-se mais dele para poder assegurar esse tipo de sustentação. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras e elas não se excluem. É muito mais uma questão de o que vai acontecer em cada momento, né, como é que isso vai ocorrer no tempo, o que ocorre já e o que tende a ocorrer mais à frente, do que propriamente ou uma coisa ou outra. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar aí acompanhando o desenrolar dessa CPI e também do resto da cena política brasileira. E até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.